Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele não quis atendê-lo, mas depois disse consigo: é certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz iníquo. Que Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, que iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que os fará a justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, quem governar depressa o deserto? A roda da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos amigos, reunimos hoje para celebrar o 29º domingo do tempo comum e a liturgia na igreja, na dicotomia que apresentámos no passado fim de semana, 28º, lembra-se sobretudo a importância do diálogo com aquilo que é a pedagogia eminentemente humana e sobretudo neste contexto eclesial e a liturgia, neste dia em que celebramos a festa de São Lucas, padroeiro destes Evangelhos, também acompanhamos, vivemos, testemunhamos e sobretudo celebramos. Encontrávamos no Evangelho estes dois grupos, digamos assim, representados por um lado, o juiz, por assim fechado, e por outro, a mulher pobre, que se começa a tradição da Igreja, que a pobreza implica a abertura do próprio coração, é esta medida. De certa forma, deve, como há pouco utilizávamos na oração correta, nos despontar aquilo que é, por um lado, a dedicação e, por outro, a sinceridade. Se por um lado encontramos no juízo o coração fechado, aquilo que são os propósitos de Deus na manifestação das necessidades dos próprios homens, esta pobre mulher introduz e, sobretudo, nos induz, isto é, convida, a que possamos nos situar nesta possibilidade, nesta potencialidade de transformarmos a nossa Igreja e, sobretudo, esta nossa comunidade paroquial num propósito de abrir os corações, de cantarmos a terra experimentada e experimentarmos a novidade, a postura e, sobretudo, a certeza do caminho com Cristo. Não deixa de ser curioso que tudo aquilo que significa o espírito da oração implica uma necessidade de um coração aberto. Um coração aberto à novidade, à esperança, neste ano de levar, mas sobretudo também à crítica que nasce da consciência da nossa vontade e sobretudo da amabilidade e da convicção do nosso próprio coração. Assim aprendíamos, e sobretudo São Paulo, a Timóteo, na sua segunda carta, nos apontava e, de certa forma, nos cativava. É que nos conheçamos uns aos outros, primeiramente por meio da Escritura. Diz um grande pensador contemporâneo, mais na área da literatura, que os livros não mudam o mundo, mas mudam as pessoas. E a Bíblia, independentemente se é esta para nós, se é outra para outra religião, deve, de certa forma, nos despontar aquilo que é a novidade. A novidade, como São Jerónimo celebrava há uns tempos atrás, nos deve levar e elevar a conhecermos a verdadeira Escritura. A não nos deixarmos inundar e abundar por aquilo que muitas vezes aprendemos a respeito da Igreja e, sobretudo, dos livros sagrados, facilmente encontramos na internet, mas sobretudo temos este contato, primeiro verdadeiro e por isso verdadeiro, quer com a Sagrada Escritura, quer sobretudo a partir daí, no encontro de todos aqueles e aquelas que abrem o seu coração à novidade e sobretudo à realidade do próprio Evangelho. O certo é que tanto um como o outro têm em comum esta capacidade ou esta possibilidade, na liberdade de cada um, de abrir o coração. O juiz titula-se num coração fechado. A mulher aponta assim para aquilo que é a frescura, a delicadeza e, sobretudo, a sensibilidade da abertura do seu próprio coração. Tudo isto nos leva, por consequência, à arte da oração.
A oração que não se faz na vulgaridade das palavras, mas que se faz sobretudo na certeza, na convicção e também na simplicidade, como víamos há pouco, do nosso próprio coração. Caríssimos amigos, que neste dia, celebrando São Lucas, possamos situar nesta abertura, neste à vontade e sobretudo também nesta novidade. Que nos sintamos inspirados neste fim de semana que celebramos também o Dia Mundial das Missões, nesta certeza e nesta abertura, e abrirmos o coração à transcendência do próprio Deus, mas sobretudo nos sentirmos responsabilizados pela dinâmica do Evangelho, mas sobretudo também pelo caminho de Deus que celebraremos. Para todos é perfeição, para alguns é de santidade. Neste dia, neste contexto, e dando graças a Deus pelo dom da nossa vida, possamos abrir o coração às necessidades e sofrimentos dos irmãos. Saibamos olhar para eles com um olhar crítico, com um olhar disponível, mas sobretudo com um olhar amoroso. Como dizia um grande padre da Igreja há uns bons tempos atrás, não se contentem com o grande número de salmos que recitam. O número lança o véu sobre o coração. Uma única palavra, na intimidade, vale mais do que 1000 discursos, estando longe. O grande pensador alemão do século XX apontava que reza porque vive e vive porque reza. Não rezemos, caríssimos amigos, hoje e ao longo da nossa vida, para obtermos coisas, mas para obter Deus e Deus. Rezar, diz um grande padre italiano, é baixar a boca à fonte e beijar a fronte. A Deus que entrelaça o seu respirar com o nosso. Para dois amigos, o abraço. O abraço da oração é assim aquela longa conversa que acontece sem palavras, mas no íntimo e na abertura do próprio coração. Para dois amigos, o abraço. O abraço na longa conversa que acontece sem palavras, mas com abertura. Tudo tem que ser dito, meus amigos, soletra-se no silêncio. E ocorre isto porque é tão preciso e precioso que afinal a amizade é tão rara. Sem defesas, um coração coloca-se à escuta de outro coração. O coração da pobre mulher do Evangelho, no povo frágil, fiel e verdadeiro amigo, saibamos encontrar hoje e sempre o colo de Deus. Caríssimos amigos, que este dia seja para nós o ponto e, sobretudo, a meta, no qual encontramos o horizonte da nossa vida, mas, sobretudo, a criatividade do nosso próprio coração. E, como diz o grande poeta português, deixa que a respiração profunda do teu ser só aconteça. Só isso. Não envolves nem busques. Deixa que seja Deus a procurar. Não caminhes. Deus virá no caminho tu. Não procures contemplar. Permite antes que Deus te contemple. Não rezes. Deixa-te em silêncio e oferece.